Me alegra, meus irmãos, poder compartilhar a palavra com vocês. É uma bênção sempre quando Deus nos permite pregar a sua palavra. Eu me sinto muito honrado. Eu sempre digo para o Senhor que para qualquer momento em que eu abra a sua palavra, eu preciso dele para me ajudar, para ler comigo, para me ensinar a respeito daquilo que eu estou lendo, acima e além da busca pelo conhecimento através dos livros, mas aquele que é o Senhor da palavra, aquele que é o Deus da palavra, aquele que é o Deus que inspirou homens a escrever esse texto, é o mais capaz, é o mais capacitado para nos ajudar a compreender aquilo que Ele colocou na mente e no coração dos escritores. Então sempre busque ao Senhor, lendo a sua palavra, buscando o Espírito Santo para te iluminar nessa tarefa. E eu quero pedir a você que abra a palavra do Senhor. Estamos aqui com uma tarefa muito importante, que é iniciar com os irmãos as celebrações do Natal, iniciar com os irmãos uma pregação, uma palavra a respeito do nascimento de Jesus. E eu escolhi o texto que está em Mateus capítulo 2, versículos 1 ao 12, um texto que certamente você conhece bem. Vamos ficar de pé, vamos fazer essa leitura, todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E esse profeta aqui é o profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Feche os seus olhos, meu amado irmão. E aí onde você se encontra, faça uma oração ao Senhor. Você veio
adorar ao Senhor. Você está aqui porque Deus te chamou. Você que de casa está cultuando ao Senhor conosco, está fazendo isso também nesse mesmo espírito, nesse mesmo desejo, sincero, real e profundo. Você também está aí adorando ao Senhor. Portanto, fale com Ele nesse momento. Peça a Ele que abençoe a sua vida. Peça a Ele que abençoe a sua família, abençoe a sua igreja, abençoe o seu pastor, abençoe a cada um a quem você tem falado a respeito de Jesus. É sempre maravilhoso ver Jesus nascendo em novos corações. E eu tenho certeza que Deus tem chamado você a esta obra, de anunciá-lo a novos corações, fazer com que ele seja conhecido e venha a nascer em outros corações. Senhor, eis aqui o teu povo. Ó Deus, é povo do teu pastoreio, é povo, ó Deus, que pertence ao Senhor. Ó Deus, vieram adorar ao Senhor, vieram honrar o teu nome, vieram te bendizer, ó Deus, vieram celebrar a salvação, Senhor, vieram celebrar, ó Deus, o nascimento de Jesus, a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, vieram celebrar a volta de Jesus. Ó Deus, vieram, Senhor Deus, dizer, Pai, o quanto te amam, ó Deus, o quanto te desejam, ó Deus, e o quanto esperam no Senhor. Portanto, ó Pai, fale com o teu povo, abençoe o teu povo, ó Deus, fortaleça a fé do teu povo, ajude o teu povo, Senhor Deus, e receba do teu povo a adoração, ó Deus, que aqui vieram consagrar ao Senhor. Ó Pai, nós assim oramos, rogando as tuas bênçãos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Se assente, meu amado irmão. Eu não sei quantas mensagens você já ouviu nesse texto, eu já ouvi poucas. Você já ouviu quantas? Nenhuma? Já pregou? Louvado seja Deus. É um texto pouco pregado, mas é um texto com muitas riquezas, é um texto com ensinos preciosos para nós. Eu quero caminhar no texto com você. Eu gostaria muito que você mantivesse a sua Bíblia aberta, que você mantivesse o seu coração atento, sua mente atenta, acompanhasse comigo aquilo que a gente vai, de uma maneira assim muito tranquila, conversar aqui, e assim a gente vai aprendendo aquilo que o texto tem a nos dizer na noite desse dia. O texto vai narrar uma viagem de algumas pessoas. É interessante porque eu creio que inclusive você já deve ter ouvido falar que eram 3 magos, né? Ou até 3 reis magos. Mas o texto não diz a quantidade deles. O texto só diz que eram magos. Vieram uns magos. Quantos? Não sei. Inclusive, creio eu que lá pelo 6º século deram nomes para eles. Um deles era Baltazar, se eu não me engano. Gaspar, o outro eu esqueci. Belchior. Menina, que coisa, né? O texto não narra o nome deles, muito menos a quantidade. O texto, versículo 1 diz, vieram uns magos. Poderia ter 2, 3, 4, 5, 6, né? Não sei por que disseram que eram 3. Eu imagino que as pessoas entenderam que eram 3 porque eram 3 presentes. Então, imaginaram que eram um para cada presente. Mas o texto não diz isso. O texto diz que vieram alguns magos do Oriente. Oriente de Jerusalém. Os estudiosos pensam que eles vieram de uma colônia judaica que estavam lá na Babilônia. Pela quantidade do tempo da viagem,
é mais ou menos o tempo de viagem de Jerusalém à Babilônia. Naquele tempo existia uma colônia judaica, um grupo de judeus que moravam na Babilônia. E naquela época existiam muitos que eram chamados de magos, os magóis, como dizia lá Daniel, pessoas que devotavam a vida para algumas atividades, como, por exemplo, observar as estrelas, como, por exemplo, a interpretação de sonhos. Eram muitas as atividades destes que na antiguidade eram chamados de magos. O fato é, meus irmãos, que eles conheciam a palavra, e eles também eram daqueles que aguardavam a revelação do Messias. Eles eram um grupo de judeus que esperavam com muita alegria o nascimento do Rei, o nascimento do Cristo, do Messias, do Salvador. E eles, que viviam nos dias de Herodes, como está aqui no texto, versículo 1, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Essa pergunta, ela pegou Jerusalém desapercebida. Ela pegou Jerusalém, assim, totalmente desatenta. É interessante porque Herodes manda perguntar o que está escrito na Escritura. O que se falava na Escritura a respeito do nascimento de Jesus? Onde seria o lugar do nascimento de Jesus? E eles foram consultar as Escrituras. E eles viram lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, o que está escrito aqui no versículo 6. Meus irmãos, eles sabiam que a Escritura falava a respeito do nascimento de Jesus, mas eles não estavam esperando esse momento chegar. Eles não estavam com os corações aquecidos para receber esse momento. Estavam vivendo suas vidas, estavam cumprindo com a religião, até que chegaram algumas pessoas distantes de Jerusalém, com uma convicção: o Salvador nasceu. Eles chegaram não perguntando: o Salvador nasceu? Tem algum Messias aí em Jerusalém que nasceu? Nós recebemos um sinal de Deus de que ele nasceu. Será mesmo que ele nasceu? Não, eles chegaram com toda certeza. Olha, eu gostaria de saber onde o recém-nascido Rei dos Judeus está. Sentiu a diferença? Eles sabiam que Jesus já havia nascido. Jerusalém não sabia. Os grandes sacerdotes de Jerusalém não sabiam. Os grandes homens da religião em Jerusalém não sabiam. Mas aqueles homens que provavelmente estavam na Babilônia, eram judeus que aguardavam o dia do Senhor chegar. Eles receberam do Senhor Deus a informação de que isso já havia acontecido. Muito bem. Herodes, chamando-os secretamente, olha para o versículo 7, o versículo 7 é bem interessante. Herodes, chamando-os secretamente, ele tinha segundas intenções com isso, procurou saber deles quanto tempo eles haviam recebido a informação de que o Messias havia nascido em Belém. E enviou-os para Belém, dizendo: olha, vocês vão, debaixo aqui da minha bênção, vão lá, tomem ciência de tudo, conheçam o Rei, conheçam o Salvador, mas quando vocês voltarem,
Me passem todo o relatório. Conta para mim tudo o que vocês viram. Porque, olha só, eu também quero adorá-lo. Essa não era a verdadeira intenção. Isso fica claro na sequência do texto, quando, depois que ele soube que os tais magos não voltaram a ele, mas foram por outro caminho, orientados por Deus, ficou extremamente irado e mandou fazer uma grande matança em todas as crianças recém-nascidas em Belém da Judéia. Meus irmãos, que coisa triste. Mas, apesar de tudo isso, meus amados irmãos, Deus permitiu que aqueles homens vissem o Salvador. Ele de fato havia nascido. Ele de fato estava em Belém da Judéia. E olha o versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Prostrando-se, adoraram ao Senhor Jesus. E fizeram outra coisa. Eles abriram seus tesouros, possivelmente suas caixas, onde traziam as suas ofertas. Abriram aquelas caixas e entregaram as ofertas que eles haviam separado no coração. O texto diz que foram 3: ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, eu quero dar uma pausa aqui para dizer para você que, da mesma maneira que aqueles homens, eles, ao verem o Senhor Jesus, aquele menino, aquele bebê que havia nascido em Belém da Judéia, eles se prostraram, eles adoraram. É lindo saber que a igreja aqui separou este momento para celebrar da mesma maneira, para exaltar ao Senhor Jesus da mesma maneira, para reunir a igreja em torno da pessoa de Jesus e se prostrar diante de Jesus e dizer: glórias sejam dadas ao Salvador. Meus irmãos, isso não é pouco. Meus irmãos, isso não deve ser algo com que a igreja faz simplesmente porque faz corriqueiramente, faz dominicalmente, mas somos chamados, meus irmãos, a celebrar a Jesus como o único Deus, como o único Salvador, todos os dias das nossas vidas. Você foi chamado para celebrar a Jesus. Você foi chamado para exaltar o nome de Jesus. Você foi chamado para servir ao Senhor Jesus. Parece-me, meus irmãos, que a igreja perdeu o valor dessas coisas. Não estou falando de vocês, não. Estou falando de um modo geral. Vocês estão aqui celebrando Jesus. Quando eu cheguei aqui mais cedo, quando eu entrei por aquela porta ali, eu vi a igreja toda enfeitada. Que coisa bonita. Significa dizer que há um amor da igreja, há um carinho da igreja pela pessoa do seu Salvador. Há um convite: vamos adorá-lo. Há um convite para você, meu irmão: vamos adorar a Jesus. Você foi chamado para adorar a Jesus. Você foi chamado para celebrar a vida de Jesus. E é claro, todos aqueles que foram impactados em suas vidas pela vida de Jesus, não conseguem fazer outra coisa senão adorar a Jesus. Meus irmãos, o que você entende por adorar a Jesus? Vamos refletir um pouco sobre
o que é adorar a Jesus. Esse lugar aqui é um lugar de adoração. É um lugar de adoração. A sua casa é um lugar de adoração? É um lugar de adoração. Mas será que adoração tem a ver com lugar? Jesus respondeu essa pergunta conversando com a mulher à beira do poço, lembra? Ela questionou isso para ele. Senhor, onde é o melhor lugar, ou o lugar certo de adorar? Vocês dizem que é em Jerusalém. Nós entendemos que é aqui, em Samaria. Onde é o lugar certo de se adorar? O Senhor Jesus disse: não é nem aqui nem lá. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Onde quer que estejam. E a adoração, o reconhecimento, o coração cheio da presença de Deus, vai fazer com que dos seus lábios transborde, não só palavras de adoração, mas também atitudes de adoração. Nós somos chamados a adorar ao Senhor, servindo ao Senhor. É interessante perceber isso no texto, é interessante perceber isso na vida daqueles que foram chamados de magos. Eles foram adorar ao Senhor, eles viajaram muito tempo, carregando caixas, imagino eu, pesadas. Chegaram em Belém da Judéia, se prostraram diante do seu Salvador, abriram seus tesouros e entregaram as suas ofertas. Eles foram lá para servir ao Salvador. Eu não sei, o texto não nos deixa claro se eles tinham consciência daquilo que ia acontecer na sequência. Na sequência, por conta da questão da perseguição de Herodes, o Senhor Deus manda Maria, José, com Jesus, irem se refugiar no Egito. E há uma profecia dizendo que do Egito ele chamaria o seu filho. E eles foram, passaram um tempo lá, até que Herodes morreu. E depois receberam a orientação do pai para voltar a Jerusalém novamente, voltar a Israel novamente. E naquele período que eles ficaram no Egito, meus irmãos, eu imagino que aquele ouro, aquele incenso, aquela mirra foi de grande utilidade para José, para Maria, para Jesus. Indo por uma terra estranha, sem salário, sem comida, sem família, sem apoio, sem ninguém. Mas o Senhor, Deus, já havia providenciado tudo para eles. Aquela caravana que veio talvez da Babilônia, ia servir a uma outra caravana que estaria saindo de Belém em rumo ao Egito. E ali, meus irmãos, durante o tempo que eles ficaram no Egito, certamente foi com estas ofertas que eles puderam comprar, puderam se organizar, puderam viver, morar, se vestir, enfim. O Senhor tem nos chamado a servi-lo. Talvez você me pergunte nessa noite: pastor, o que eu posso fazer para servir ao meu Deus? É Natal, o que eu posso fazer para servir ao meu Salvador? É Natal, é tempo de celebração do nascimento de Jesus. O que eu posso fazer para servir ao Senhor? Que oferta eu devo levar ao meu Salvador? Que presentes? E eu poderia até intitular essa nossa conversa, dizer para vocês: é tempo
de presentear, é tempo de presentes, é tempo de celebrar, é tempo de entrega. Aqueles homens foram levar as suas ofertas àquele a quem reconheciam como Salvador, aquele a quem eles reconheciam como Rei. A igreja também é uma comunidade que reconhece da mesma maneira que Jesus Cristo é o nosso Rei, sim ou não? A igreja também é uma comunidade que reconhece da mesma maneira que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E Ele não nos chamou simplesmente para momentos de adoração. Ele nos chamou para fazer da nossa vida uma vida de serviço, uma vida de adoração, uma vida de entrega. Eu pergunto, o que você veio entregar a Jesus hoje? O que você veio entregar a Jesus hoje? O que você entregará a Jesus amanhã? O que você entregará a Jesus depois de amanhã? Pastor, o que eu poderia entregar a Jesus? Não só no tempo de Natal, mas em todos os tempos, em todas as épocas do ano da minha vida. Qual é o presente que você gostaria de entregar a Jesus? Pastor, eu não sei o que ele está precisando. Olha, meu irmão, eu costumo dizer o seguinte: de fato, Jesus não precisa de nada de nós. Na verdade, tudo que nós temos veio dele. Foi ele quem me deu. Tudo que você tem veio dele. Não há nada que você possa fazer pelo Deus Criador de toda a terra que Ele já não tenha em abundância, Ele já não possa fazer, Ele não possa obter pelos seus próprios meios. Pastor, então como eu sirvo ao meu Senhor, como eu sirvo ao meu Salvador, como eu vou adorá-lo? E às vezes a gente tem a mania de confundir a adoração com música, com o momento do louvor da igreja. E aí eu sempre me lembro de Abraão e Isaac. Depois de Abraão ter recebido aquela ordem de ir e sacrificar Isaac, ele reúne uma caravana também. A Bíblia é cheia de caravanas, né? Ele reúne um grupo dos seus servos. Isaac está no meio. E ele diz para aqueles homens, após chegar no pé do monte onde seria o sacrifício, ele disse para aqueles homens: ficai aqui, porque eu e o menino vamos adorar. Eu e o menino vamos subir, vamos lá em cima e nós vamos adorar. E ao chegar lá em cima não tinha música, não tinha nenhum player tocando nada. Não tinha uma banda tocando, não tinha ninguém cantando. Só tinha Abraão, Isaac, Deus. E tinha na expectativa do coração daquele homem, daquele pai, que Deus faria algo por ele. Porque ele havia confiado de que aquele menino era o menino da promessa. E que Deus haveria de providenciar um meio, até mesmo uma ressurreição, conforme avaliou, analisou e nos deu de presente o escritor da carta aos Hebreus, dizendo que Abraão cria em Deus de tal maneira, lá no capítulo 11 de Hebreus, até mesmo que Deus ressuscitaria Isaac se fosse preciso, mas não foi preciso, graças a Deus. Deus providenciou para si um cordeiro, mas eles foram adorar. E adoração também tem a ver com obediência. Esse servir a Deus implica em obedecer a Deus.
Adorar a Deus implica em obedecer a Deus. Aqueles homens receberam uma orientação, receberam um sinal no céu e obedeceram. Aqueles que estavam em Jerusalém sequer tomaram ciência do que deveriam obedecer, estavam totalmente alheios à realidade do nascimento do Salvador. Não sabiam nada, não sabiam nem para onde o vento estava soprando. Hoje, Jesus vai nascer? Caramba, não estava sabendo. Pois é, mas as Escrituras falam sobre isso. Tudo bem, mas eu estava pensando em outras coisas, eu estava aqui pensando nos meus negócios em como atender melhor a religião. Eu não me dei conta de Jesus. Meus irmãos, a igreja não pode passar por esse tipo de coisa. Você foi chamado para adorar o Salvador e não para se envolver com a religião. Você foi chamado para obedecer ao Senhor Jesus, porque muitos nesse tempo têm feito dele o seu Salvador, mas não têm feito dele o seu Senhor. E certa feita ele disse para algumas pessoas: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando vocês fazerem? Então não adianta chamar ele de Senhor, não adianta dizer tu és o meu Salvador, se no fundo, você não está preocupado, desejoso e sinceramente colocado diante dele, a fim de obedecê-lo. Senhor, eu quero tomar ciência do que eu preciso obedecer. Eu quero ter conhecimento do que eu preciso obedecer. E à medida que eu conheço, eu quero me empenhar em cumprir a tua vontade. Isso é o quê? Não é neste monte, nem aqui, nem em Jerusalém que se deve adorar, mas se deve adorar em espírito e em verdade. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não era esse o espírito de Herodes, que disse para os magos: vão lá, procurem saber onde foi, onde ele está, passa um endereço para mim, porque eu também quero ir lá adorar o menino. Isso não era verdade, as intenções eram outras. Assim, meus irmãos, como hoje em dia, muitos se achegam ao Senhor com outras intenções. Quantos não têm chegado na presença do Senhor Jesus, querendo mais as bênçãos dele do que ele mesmo? Quem é mais importante? Ou o que é mais importante? As bênçãos que ele pode nos dar, ou ele mesmo? É claro que é ele mesmo. Ele é melhor do que as bênçãos que ele pode nos dar. Mas só quem sabe isso é aquele que se prostra diante dele todos os dias. Quem sabe isso, quem sabe o gosto de se relacionar com o Salvador, é aquele que todos os dias dobra o seu joelho e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não posso dar um passo sem Ti. Senhor, eu não quero fazer nada sem Ti. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu preparei hoje, porque hoje o Senhor tocou o meu coração para fazer uma coisa na minha casa. Eu até já escrevi, só falta imprimir. Eu não sei se as minhas meninas vão gostar. Eu tenho 2 filhas, 2 adolescentes, uma de 14 e uma de 15. A de 15 chama Júlia, a outra chama Vitória. E quando elas menos esperarem, eu vou grudar lá no quarto delas. Não sei aonde ainda. Vou pesquisar lá um lugar melhor.
Elas não vão gostar muito, porque vai alterar a decoração delas lá, mas eu não estou nem aí para isso. Eu vou grudar lá em algum lugar um papelzinho escrito assim, já até escrevi: ao acordar, orem, 2 pontos. Primeiro, agradeça a Deus pelo Senhor Jesus. Segundo, agradeça a Deus pela vida, pela família, pelas bênçãos e pela igreja. Em terceiro lugar, peça a Deus para ensinar vocês a cada dia se tornarem mais dependentes dEle. E eu não sei se a minha esposa vai gostar, mas eu vou escrever isso lá no meu quarto também. Porque são coisas que a roda viva da vida vai fazendo a gente esquecer, ou ainda que a gente não esqueça, passa. Mas se eu não quero esquecer, eu tenho que ter atitudes que vão fazer intencionalmente com que eu não deixe de fazer. Eu quero fazer e tenho que fazer. Não pode ser, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu nunca lembro de fazer. Meus irmãos, uma das coisas que Herodes, que era também judeu, e os outros judeus de Jerusalém, que conheciam tudo da palavra de Deus, mas não viviam isso. Veio judeus lá da Babilônia, para fazê-los lembrar que um dia o Messias nasceria em Belém. Eu espero que esse tempo de celebrar o nascimento de Jesus, que vocês iniciam hoje, seja um tempo de intencional mudança, de intencional busca, de intencional, muitas atitudes intencionais de adoração, de serviço, de prostração e de oferta ao Senhor. E eu quero terminar pegando esse gancho aí dos magos, que ofereceram presentes a Jesus. Qual é o presente que você gostaria de entregar a Jesus hoje? Uma vida de santidade? Mais empenho no serviço do Senhor? Você gostaria de entregar hoje ao Senhor uma atitude, um compromisso de mais fidelidade? Qual é o presente que hoje você gostaria de colocar diante do Senhor? Porque Ele não precisa do teu dinheiro. Quem precisa do dinheiro é a igreja, a fim de que todos os projetos e propósitos que têm a ver com a igreja aqui e a expansão do reino aqui se cumpram. É necessário investir para que tudo isso permaneça e avance. Mas Deus não precisa. Na verdade, o dinheiro que você recebe já veio dele. Mas Ele quer fidelidade nos dízimos, por exemplo. Ele quer fidelidade no que se refere à obediência à sua palavra. Senhor, eu quero entregar hoje a Ti um compromisso de maior obediência. Quem gostaria de fazer esse compromisso hoje? Quem gostaria de entregar esse presente hoje? Um compromisso de maior fidelidade com o Senhor. Um compromisso de entrega da vida. Quem gostaria hoje de entregar um presente para o Senhor? Um compromisso de orar mais, de se entregar mais, se dedicar mais ao Senhor, estar em maior comunhão com o Senhor.
guiados por Deus, eles entregaram ouro, incenso e mirra, e movidos pelo mesmo Deus, o que hoje você deseja entregar ao Senhor Jesus. Se você fosse um daqueles magos, qual presente você gostaria de entregar a Jesus? Se Jesus estivesse nascendo hoje aqui, qual presente você gostaria de dedicar ao Senhor? É interessante porque eu estou me lembrando aqui de Pedro e João, subindo ao templo para orar. E na beira do templo, na entrada chamada Formosa, lá estava alguém pedindo. E eles olham para aquela pessoa que estava lá pedindo, eles dizem para ela: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que você tem hoje? Que você entende que você precisa dar mais a Jesus? Qual o presente que você quer dar a Jesus nesse fim de ano? Eu não estou falando de coisas, estou falando de compromissos. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de compromissos. Senhor, neste Natal eu quero começar uma vida nova de oração, eu quero me empenhar mais em oração. Senhor, neste final de ano, nesse Natal, eu quero me dedicar mais à Tua obra, eu quero pregar mais o Evangelho. Senhor, eu quero ter mais momentos com a minha família. Esse ano foi muito corrido, mas agora eu quero entregar a Ti um compromisso de estar mais com a minha família, louvando ao Senhor. Eu quero resgatar o culto doméstico, eu quero resgatar momentos de fidelidade, de comunhão, em família com o Senhor. Eu servi pouco aos meus irmãos esse ano, e eu quero me comprometer em servir melhor e mais aos meus irmãos esse ano. Senhor, esses e tantos outros são os presentes que eu quero colocar diante de Ti nesta noite. Estão aqui os meus compromissos. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.